E aí, galera dos sétimos anos da Escola Jardim Ipanema, eu sou o professor Gabriel e eu estou aqui para fazer a correção do PET 3 da primeira semana. Alguns recadinhos antes de a gente começar. Pessoal, é importante que vocês façam essas atividades, né? Porque elas equivalem à frequência de vocês esse período não presencial. Então, para vocês no final do ano conseguirem aí a aprovação, vocês precisam ter entregue essas atividades do PET de todas as matérias para os professores, tá? Elas não estão valendo nota a princípio, mas elas valem a frequência de vocês. É por isso que vocês não podem deixar questões em branco, né? Porque daí eu não consigo fazer essa validação da frequência, porque você não fez, né? Ah, professor, mas tá difícil, eu não estou conseguindo. Gente, eu estou nos grupos, disponível aí todas as manhãs, você pode mandar essa dúvida em qualquer horário, que eu vou responder no período da manhã, tá? Outra coisa, tentem fazer. Eu estou mandando as fotos do livro, né? Para vocês conseguirem consultar o material. E mesmo que vocês errem as questões, é muito melhor do que você deixar em branco. Não pode deixar em branco, né? Não tem como a gente estar validando a frequência. Agora, com questões erradas, não tem problema, tá? Se você fez todas as questões, mas você errou muitas, você vai ter cumprido com a sua frequência do período. O importante é depois você estar olhando essas correções e estar corrigindo, né? Para você aprender com os seus erros, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos para a semana 1 então, que esse PET 3 do sétimo ano ele está bastante extenso, né? Então, vamos lá, gente. A questão então está falando aí, o PET 3 está falando aí sobre a formação aí dos estados modernos, né? A transição aí do período feudal, quando o poder era descentralizado na mão aí de várias pessoas, os senhores feudais, e agora passa a ficar centralizado na mão dos reis, tá? Então a primeira questão vai pedir o que são monarquias centralizadas, ó. São formas de governo em que o poder é centralizado na figura do rei ou da rainha, que governa, faz as leis, julga e cobra os impostos. Ó, quem agora vai julgar vai ser, muitas vezes, o rei e não mais o senhor feudal, beleza? Os impostos, mesma coisa, ó, vão lá para o rei. Então essa é a diferença aí com o período que a gente trabalhou aí anteriormente, que é o período feudal, né? Vamos para a questão 2, então. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais, né? Esse processo se deve à formação da burguesia, que surgiu com o aumento do comércio. Burgueses, pessoal, são pessoas aí, empresários, né? Hoje em dia a gente teria esse equivalente aí, tá? Essa passou a apoiar o rei com doações e empréstimos para ter sucesso nos negócios. Também se deve ao apoio da nobreza e ao entendimento dos camponeses de que o rei os protegiam dos abusos da nobreza. Com isso, perde a força o senhor feudal e o poder passa a se centralizar na mão do rei. Qual o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos dos reis? Ó? Seu interesse estava na elaboração de leis que protegiam o comércio e na obtenção de cargos na administração do reino que também os favoreciam. Muitos comerciantes, pessoal, eram burgueses, né? Nessa época, porque acabavam tendo esse acúmulo de riquezas muitas vezes pelo comércio, né? E acabavam conseguindo expandir o seu negócio, né? Só que para eles conseguirem expandir mais, eles precisavam de ajuda aí dos reis, muitas vezes para fazer leis que os favoreciam, né? Pessoal, vamos para a questão D então. De que maneira os comerciantes contribuíam para fortalecer o poder do rei? Ó? Essas questões estão meio repetidas, né? Mas não tem problema, ó, você coloca aqui. Consulta lá as fotos que eu mandei no livro, né? Principalmente por meio de doações e empréstimos, além do pagamento de impostos que permitiram ao rei montar um exército e pagar funcionários para administrar o reino. Ó. Pessoal, esse período começam a ter a formação dos estados nacionais, né? Como a gente tem hoje. Um estado aí brasileiro, um estado português, né? Os Estados Unidos e todos os países aí que têm o seu exército, têm as suas leis, né? É mais ou menos isso que começa a se formar nesse período, tá? Pessoal, questão E então. Quais eram os benefícios políticos e econômicos da criação, né, desses Estados Nacionais Europeus? Ó?
Citei alguns exemplos aqui, né? Entre os benefícios, a criação de uma moeda única facilita o comércio. Ó, eu esqueci de citar antes, mas você pode citar também. O comerciante, gente, ter uma moeda única é muito mais fácil, né? Do que você trabalhar com troca e tal. Então, acaba que o comerciante pode acumular essas moedas e investir mais no seu negócio, na expansão dele, tá? Leis comuns também são importantes, né? E isso fortalece também o poder do rei e permitiu a formação dos estados modernos e do seu enriquecimento, tá? Então, o comerciante enriquece, o burguês e os estados também. Ó, observe a imagem e responda as questões. Pessoal, essas questões de observar a imagem são tranquilas, tá? Interprete aí o que você encontrou, né? Existe sempre essa possibilidade na arte de você dar a sua interpretação, então não tem errado aqui. Ó, eu vi vários grupos sociais, ó, o rei, a nobreza, cavaleiros, um sacerdote, um padre, camponeses, artistas, um ferreiro. Questão B. Quais as camadas estão representadas? Ó? Qual a estratégia você utilizou? Bom, eu encontrei aqui nobreza, burgueses, monarquia, clero, camponeses, artesãos. Pela roupa, pela posição na foto, eu identifiquei isso, tá? Quais eram os interesses de cada camada social, né, nesse processo de centralização? A nobreza queria manter os privilégios, os burgueses queriam enriquecer e aumentar o seu negócio, o clero manter o poder deles e aumentar talvez os fiéis, e os camponeses terem a proteção, que antes era dada pelo senhor feudal, agora passa a ser dada pelo rei, né? Pessoal, dentro dos grupos, quais tinham maior poder? A família do monarca, né? Pela posição na imagem, está em cima, o único que está sentado ali é o monarca, e por aí vai. Aí aqui é para botar aqui o que é os interesses de cada status social. Ó. Burguesia, mecanismos e leis que beneficiassem, tá? Por exemplo, ó, em Portugal foram instituídas leis que ajudaram os mercadores a empreender as grandes navegações, ó, que depois vão chegar no Brasil, na colonização do Brasil, né? A nobreza, manter o privilégio, gente, e ter talvez cargos aí na administração do Estado. A igreja, expandir os fiéis com aliança com os monarcas, né? Agora, gente, vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos, ó, que é uma guerra que vai acontecer nesse período. O texto que eu passei para vocês, um resumo dessa semana, eu postei nos grupos, tem todo o conteúdo que fala sobre a Guerra dos 100 Anos, tá? Então, se você não encontrou nada no livro, ou nas fotos que eu enviei do livro, aqui nesse texto que eu passei para vocês nos grupos, você vai encontrar falando sobre a Guerra dos 100 Anos, ó. Os reinos da Inglaterra e os reinos da França, né, combateram nessa guerra. O interesse era a posse de terras e a sucessão do trono francês. O que aconteceu no final da guerra? A guerra deu um ímpeto às ideais nacionalistas, franceses e ingleses, e precipitou a criação dos primeiros exércitos, né? Antes os exércitos eram mais amadores, eles passam a ser mais profissionais agora, gente. E, para terminar aqui, está falando sobre a Joana d'Arc, quem era, e fazer um paralelo com as mulheres da época. Ó. Então eu respondi aqui, ó, gente, a Joana d'Arc, ela se tornou uma heroína, né? E ela, inclusive, foi beatificada aí pela igreja posteriormente, né? Porque ela dizia que tinha visões aí divinas, tá? Ela ajudou os franceses aí na Guerra dos 100 Anos, né? A ganharem várias batalhas, né? E por isso ela se tornou uma heroína, né? Se a gente for pensar em relação com as mulheres da época, pessoal, as mulheres costumavam não ter protagonismo, né? Elas ficavam meio que escondidas. Não que elas não eram importantes, elas eram importantíssimas. Mas a história normalmente não conta o que aconteceu com as mulheres, né? O que elas faziam. Porque elas que eram silenciadas, elas eram consideradas aí, muitas vezes, seres inferiores, né? É o machismo, né, gente, que existia muito forte nessa época, tá? Então, o protagonismo da Joana d'Arc ele vai ser contrastado com a invisibilidade da maioria das mulheres desse período, né? Não que elas não fossem importantes, elas eram tão importantes ou até mais do que os homens, né? Só que elas não aparecem muitas vezes nos livros. Beleza, gente? Essa foi a semana 1, então, do PET 3. Nos vemos na semana 2. Valeu?